Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Estão me ouvindo aí atrás? Sim. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo, de reflexão sobre a Boa Nova de Jesus. Então, a nossa casa, ela trabalha com Jesus. E nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender a Boa Nova de Jesus. Então, todas as vezes que nós vamos preparar o passe, antes nós vamos falar da Boa Nova de Jesus, essa mensagem que Ele nos trouxe para melhorar a nossa vida no nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos dificuldade de viver, de aguentar os encargos da vida encarnada. Então nós precisaríamos e precisamos de um código. Jesus trouxe esse código para nós. Mas antes de começarmos, vamos buscar o nosso amigo espiritual, o nosso irmão maior, aquele que nos acompanha todos os dias, e o Mestre Jesus, mais os dirigentes espirituais desta casa. Mestre Jesus, neste instante em que vamos começar a falar, Senhor, da sua Boa Nova, que nós possamos reflexionar e ao mesmo tempo acalmar o nosso íntimo, serenar as nossas emoções, para que possamos assim entender o que trouxeste para nós. Queremos também, Senhor, estarmos receptivos, aptos a receber o passe após os estudos. E que ao entrarmos na sala de passe, possamos estar ligados ao nosso amigo espiritual para receber a Boa Nova que viemos buscar. Nós te agradecemos por tudo, que assim seja. Hoje nós vamos comentar um pouco do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para sermos perfeitos. Será que ser perfeito é fácil para nós? Jesus nos pede para sermos perfeitos como o Pai o é. Bem, quando nós pensamos em Deus, causa primária de todas as coisas, onipotente, onipresente, nós ficamos assim: como assim nós vamos ser perfeito como Ele? Parece-nos muito complexo e muito difícil de conseguirmos tal habilidade, ser perfeito como o Pai o é. É lógico que nós vamos compreender a necessidade de esclarecimento com relação a isso. Quando Jesus pediu para sermos perfeitos como Deus era no sentido de que aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer com perfeição. Aquilo que nós temos que fazer, que nós consigamos fazer o melhor de nós mesmos. E não mais ou menos, e não meia boca, e não com tédio, e não com raiva, e sim fazer dentro daquilo que Ele pediu. É lógico que, com certeza, os discípulos e até mesmo a população que o ouvia na época deve ter perguntado como é que seria esse negócio de ser perfeito como Deus, porque nós não somos perfeitos como Deus. Então Jesus dá umas regras que para colocar em prática que causaria em nós essa perfeição. E ele começa dizendo para a gente amar o nosso inimigo. Ai, 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 já começa difícil, porque amar os nossos amigos já é complicado. Agora imagina amar os inimigos. Amar os nossos familiares já é complicado. Imagina esse tal de inimigo.
amar as pessoas que estão próximas de nós é tão difícil, imagina amar esse tal de inimigo. Então, quem que nós devemos amar em primeiro lugar? Aqueles que são amigos. Amai o próximo como a si mesmo. Aqueles que são amigos. E nós precisamos amar estes amigos para conseguir amar os inimigos. Agora, quando o inimigo persegue a gente, quando ele calunia, quando ele puxa o nosso tapete, quando ele faz tudo para a gente ir mal, nós queremos levantar, nós queremos agir de outra maneira, mas ele dá um jeitinho de estorvar a nossa vida. É fácil de amar esta pessoa? Nós conseguimos verdadeiramente amar esta pessoa? Não, nós não conseguimos. Não adianta a gente fazer, vamos fazer de conta que nós amamos. E também não adianta eu falar para vocês, olha, nós precisamos amar os inimigos. Como se eu aqui atrás falando já conseguisse fazer isso assim, tirar isso de letra. Isso seria uma hipocrisia. E isso é uma das coisas que Jesus mais combateu. A hipocrisia, porque os fariseus eram assim. Os fariseus faziam de conta que amavam. Os fariseus faziam de conta que perdoavam. Nós vamos agir da mesma maneira? Então não é fácil. Então amar o inimigo é uma coisa muito complexa. Mas a gente pode não fazer mal para ele. Ou seja, não revidar o mal que ele faz para a gente. Não vingar-se. Não perseguir porque você está sendo perseguido. Não falar mal dele para outra pessoa porque ele fala mal de você. Você já imaginou que coisa legal você saber que uma pessoa fala mal de você para uma determinada pessoa e essa pessoa está conversando com você e ela toca no nome daquela pessoa que você sabe que fala mal de você, que causa uma perseguição, e uma perseguição gratuita, que faz a maledicência, e você conseguir dizer, mas eu gosto muito desta pessoa. Eu oro para que esta pessoa vá bem. Eu desejo que esta pessoa seja feliz. Porque aquela pessoa que está trazendo notícia do seu inimigo também vai levar notícias suas para o inimigo. Então, quando nós estamos diante de alguém que nos persegue, nós dificilmente vamos amá-lo, mas nós podemos fazer com que o mal chegue em nós e acabe ali, e morre ali. Eu sei que nós temos dificuldade, porque basta nós prestarmos atenção em coisas simples. Por exemplo, se você estiver num lugar e uma pessoa chegar e falar que as coisas estão ruins, dali a pouco todas as pessoas estão falando que as coisas estão ruins. Porque falar do mal é mais fácil para nós do que falar do bem. E é dessas coisas que Jesus está falando, de nós mudarmos em nós o mal que existe em nós. Não é mudar o mal que existe no outro. Nós gostamos de querer consertar o outro. Nós gostamos, mas nós não estamos aqui para consertar o outro. Nós estamos aqui para consertar o que está de equívoco, o que está de errado em nós. Ele fala para a gente orar para aqueles que nos perseguem, porque são vibrações diferentes. Se a pessoa está perseguindo e está no ódio, e você começa a orar, será que quando você começa a orar por esta pessoa, será que quando nós fazemos isto, nós fazemos de verdade, com o coração e a alma aberta? Não.
Nós não fazemos, nós começamos muito devagar, nós começamos timidamente, hipocritamente, né? Depois a gente diz assim, ai meu Deus, eu fiz uma oração que acho nem que chegou no teto, porque eu orei para uma pessoa que eu não gosto muito, não era verdadeiro. Mas você está fazendo um esforço e nós estamos fazendo um esforço de corrigir em nós este mal. Então ele fala para a gente fazer isto, porque ele faz a seguinte coisa: se os pagãos da época de Jesus, ou seja, as pessoas fora do próprio povo dele, que acreditavam em vários deuses, que acreditavam que outros que nem tinham crenças, também amavam os amigos, também saudavam os amigos, também falavam e faziam bem para os amigos, e o que nós estamos fazendo de diferente se nós só fazermos isso? Se nós só cumprimentamos os amigos, se nós só amamos os amigos, se nós não somos acolhedores com os outros, nós não estamos fazendo nada de diferente do que o outro. É disso que Jesus está falando. Jesus está pedindo para sermos diferentes. Por quê? Porque ele pediu para sermos perfeitos como o Pai. E o que é mesmo que o Pai faz? Dá o sol e a chuva para os justos e para os não justos, para os bons e para os não bons. Então é disso que ele está falando. Seja diferente, seja único, seja sui generis, como o Pai o é. Então, quando nós conseguimos fazer isto, nós estamos sendo diferente de todo mundo. E não é bom a gente ser diferente de todo mundo? Isso nos lembra quando nós éramos criança, que nós queríamos fazer igual todo mundo estávamos fazendo e as mães faziam uma correção. Mas você não é todo mundo, não é mesmo? Não é assim? Ah, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Então Jesus está gritando isso para a gente. Seja diferente, não seja igual a todo mundo, não seja uma pessoa comum, seja uma pessoa extraordinária, dá o seu melhor todos os dias. Sabe uma coisa que nós nem percebemos? É quando acordamos de manhã. Nós acordamos de manhã e espreguiçamos. Porque se você acorda e não se espreguiça, se tiver alguém aqui que não faz isso, comece a fazer. Porque é importante você se espreguiçar. A neurociência diz que isso é muito importante. Nós acordamos e espreguiçamos. Qual é o nosso primeiro pensamento? Mais um dia, tá sol, tá calor, tá vento, tá chuva, é inverno, eu tenho que trabalhar, vou aguentar aquela pessoa chata, o ônibus está cheio, o trânsito só tem... Vocês entenderam quantas coisas negativas que nós fazemos só ao acordar e saímos, a oração mesmo, né? A prece da manhã, Senhor, muito obrigada, eu acordei, eu estou encarnado, que eu consiga aproveitar o dia, toda a oportunidade do dia para ser melhor do que ontem, fica para depois, né? Fica para a noite, né? E para a noite fica para o dia seguinte, e assim sucessivamente, até doer muito forte alguma coisa. Daí a gente diz, Senhor de misericórdia. Viu como a gente pede misericórdia? Quando as coisas não estão bem? Então, quando nós acordamos de manhã, nós já temos que ser extraordinário exatamente nesse instante em que nós acordamos. Por quê? Porque isto é uma característica do homem de bem. O homem de bem, ele acorda de manhã e fala assim, nossa, eu estou encarnado. Com esse entusiasmo que eu estou falando, tem vezes que a gente fala assim, nossa, acordei, tá doendo o pé, tá doendo a mão, tá doendo as costas, tá doendo a perna, tá doendo a cabeça, mas acordei.
Como diz a minha mãe, só dói porque está vivo, né? Se tivesse morto, não estaria doendo. Minha mãe é gentil, gente. É uma gracinha, minha mãe. Você entendeu? Então, a gente acorda e já começa, o nosso ser extraordinário começa quando nós abrimos os olhos. E nós temos que manter esse estado extraordinário o dia todo. Para isso, quantas vezes por dia nós temos que orar? Depende do lugar que você trabalha, né? Depende do lugar que você trabalha. Porque se você trabalha com pessoas muito difíceis, muito complexas, você passa o dia em vigilância, né? Passa o dia em vigilância, passa o dia orando. Só por hoje, não vou falar nada para essa criatura. Só por hoje eu fiz o propósito de ser uma pessoa de bem. Só por hoje eu vou ser gentil. Só por hoje eu vou ser generosa. Vou ser generoso. Eu conheci um rapaz que ele é segurança de um hospital. Sabe aquela pessoa que faz a segurança do hospital? E aí ele falava assim para mim: ai, Soninha, eu levanto em oração e eu venho no carro em oração, que eu fico o tempo todo em oração. Porque é cada coisa, é cada bucha que eu tenho que aguentar, que eu preciso estar em oração. Eu preciso, porque se eu sair da oração, eu vou fazer o que não deve. Então, nós vamos vigiar e vamos ficar em oração de acordo com aquilo que nós temos que fazer. Se nós temos um trabalho mais tranquilo, ou se nós estamos aposentados e estamos na nossa casa, nós acordamos, oramos, nos preparamos e vamos cuidar dos caracteres de um homem de bem. Um homem de bem não pensa mal do outro. Um homem de bem não julga o outro. Um homem de bem auxilia o outro. Um homem de bem não nega um favor ao outro. Um homem de bem faz tudo para que ele fique bem. Se alimenta direitinho, evita utilizar-se de vícios, de coisas que te levam para o vício. Por quê? Qual é a primeira coisa que nós precisamos cuidar? Qual é o maior tesouro que Deus dá para a gente cuidar? Qual é o maior tesouro que Deus dá para a gente cuidar? E de cara a gente tem que cuidar do exato instante que nascemos até o último suspiro da nossa vida. O nosso corpo. E nós vamos dar conta dele. Nós vamos prestar contas do nosso corpo. Nós vamos dizer, porque na ampulheta da vida, que a gente nasce com uma ampulheta e a terra, a areia caindo. Tem lá uma quantidade de dias. Vamos dizer de conta que tem 50 mil dias para a pessoa, 40 mil dias, 30 mil dias, porque é em dias, cada areinha é em dias, não é em ano. Mas com 45 mil dias eu voltei para a espiritualidade, eu estou devendo 5 mil dias. Por que eu cometi um suicídio indireto? Eu tenho que dar conta. Ah, mas eu não cometi um suicídio. Mas você comeu demais, você bebeu demais, você fumou demais, você usou remédios demais, você usou da maledicência demais. Maledicência causa danos no nosso corpo. Por quê? Porque são emoções. Você se vingou, você perseguiu. Todas essas coisas causam danos num tesouro, o maior tesouro que Deus nos dá, que é o nosso corpo. E nós vamos responder por ele. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, qual é o tesouro que eu estou acumulando? Quais são os bens que, quando eu chegar na espiritualidade, vou abrir o meu baú? O que vai ter no meu baú? Cinzas? Serei? O peixe podre? O peixe ruim? Lembra da parábola da rede? O peixe ruim tem que voltar ao mar.
terei que reencarnar novamente numa posição delicada e ruim? Nós olhamos muito a vida e os caracteres de bem apenas berço-túmulo. Apenas berço-túmulo. E nós não somos berço-túmulos. Nós somos antigos. Estamos encarnados e temos toda a eternidade pela frente. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Mas nós somos espíritos antigos. Às vezes nós temos tanta preocupação de falar a nossa idade, não se pergunta uma idade para uma mulher ou coisa parecida. Mas nós somos espíritos antigos, nós estamos numa escola de expiações e provas. Raramente vamos encontrar um espírito encarnado que não tenha pelo menos 1000 anos. E esses espíritos mais jovens, nós identificamos pela dificuldade que eles têm de compreender as próprias vicissitudes da vida. Então a gente diz assim, nossa, ele é um espírito jovem, é uma criança ainda. Mas nós não. Porque nós compreendemos a vida de uma maneira diferente. Então, os caracteres do homem de bem não se pauta só a vida material, mas também a sua vida futura, porque todo o Evangelho de Jesus é pautado pela vida futura. E nós precisamos ter essa consciência, porque se nós não temos esta consciência, nós cuidamos muito das coisas materiais e não cuidamos nada das coisas espirituais. E só cuidamos das coisas espirituais no último momento, no último minuto. E é válido, lógico que é válido. Um dos exemplos mais lindos de quanto que é válido se arrepender no último minuto é Jesus na crucificação, com a criatura ao lado dele dizendo que, repreendendo o outro ladrão. E essa é uma imagem que cabe muito aqui, nos caracteres de um homem de bem. Jesus está na crucificação, ele está no meio de 2 ladrões. Um ladrão está fazendo o quê? Chacota. Fazendo o quê? Maledicência. E daí? Você não era bom? Você não era o bonzão? Você não fazia milagres? Você não curava? Por que você não desce da cruz? Nós fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o outro diz para ele assim, cala-te. Nós se justifica estarmos aqui, porque não somos homens de bem, mas este é um homem justo. Ele esqueceu por um minuto a dor dele e se preocupou com a dor do outro. E louvado seja ele, né? Com a dor de quem que ele se preocupou? Com a dor de Jesus. E Jesus disse que ainda naquele dia ele entraria no reino com ele. Ele não disse que ele ia para os reinos celestes. Jesus não disse que ele ia para os reinos celestes. Nós temos o ledo engano de achar que ele foi para os reinos celestes. Ele disse que ele entraria no reino, teria uma vida um pouco mais tranquila, teria mais oportunidades, por uma única causa no bem. Agora, já imaginou a gente que já temos consciência disso, se nós fazermos mais? Quantos tesouros nós vamos angariar para nós mesmos, para as próximas encarnações? O próximo item aqui fala dos bons espíritas. É um item voltado exclusivamente para aquele que já é espírita. Ser bom espírita, ser um bom espírita é acima de qualquer coisa.
compreender todas essas coisas e compreender os irmãos em todos os lugares que eles estiverem. Não importa o que ele pensa ou o que ele deixa de pensar da vida, mas compreendê-lo dentro daquilo que ele está vivendo. Ser um bom espírita é conseguir praticar com o olho nessa vida futura. Porque de outra religião, ou que não tem religião alguma, pode alegar ignorância. Mas o espírita não. Eu bebi porque eu não sabia, eu fumei porque eu não sabia, eu falei mal porque eu não sabia. Ele não pode dizer isso. Por quê? Porque ele sabe. Eu critiquei porque eu não sabia. Não, ele sabe. Eu fui ingrato porque eu não sabia. Não, ele sabe. Ele não pode alegar ignorância. E o caracteres de perfeição, porque mais importante para a nossa vida é: reconhece-se um homem de bem, não importa qual a religião dele, mas principalmente se ele for espírita, pelo esforço que ele faz no dia a dia para vencer as suas más tendências. É nesse esforço diário, todos os instantes, para vencer as más tendências. No nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos pacientes, com os nossos alunos, com o nosso colega, com os nossos pais, com os nossos familiares. E principalmente não confundir bondade com trouxura. Porque a gente acha que ser bom é deixar o outro nos explorar, é deixar o outro abusar de nós, é deixar o outro fazer de nós gato e sapato, como diz aquele ditado. Isso não é bondade. Isto é ignorância das leis naturais de Deus. Então, ser bondoso é esclarecer a outra pessoa. Olha, meu irmão, o que você está fazendo não é correto, não segundo a minha opinião, não segundo os meus pensamentos, não é correto segundo as leis naturais de Deus. Segundo as leis naturais de Deus. Então nós temos que ter também esta coragem de ensinar, porque Jesus pediu que nós fizéssemos isso. Ide de 2 em 2, levai a minha paz, deixai a minha paz, expulsai os demônios, os espíritos infelizes, eduque-os, curai-o de todas as doenças. Então ele pediu que nós ensinássemos e deixasse a sua paz. Então quando nós não fazemos isso, nós não estamos tendo os caracteres da perfeição que Jesus pediu para termos. Fácil? De hipótese alguma. É um exercício diário e provavelmente nós teremos muitas encarnações para realmente consegui-la praticar. Mas nós temos que começar. E que essa noite seja o primeiro passo dessa imensa jornada que teremos pela eternidade. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos buscando o nosso amigo espiritual, nosso irmão maior, para o passe. Mestre amado Jesus, querido amigo de todos os momentos, que o teu amor, Mestre, recaia sobre nós. Que a tua luz se estenda a cada irmão aqui presente e que eles possam receber na sala de passe hoje aquela energia salutar que vieram buscar, seja para a sua mente, seja para o seu corpo, seja para a doença da alma. Seja, Senhor, o refrigério que buscam para estar em paz a cada dia. Que o teu amor recobre o coração de cada um e que eles possam, Senhor, sair melhor de que quando chegaram e mantê-lo por toda a semana, o teu amor, a tua paz, o teu carinho,
a tua boa nova e o aprendizado. Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo. Que assim seja. Muito bem.